Olá, aqui é o Ricardo Cropanizo da Go-On Estratégias para Ópticas. Hoje eu estou aqui para te falar sobre como acreditar junto com atitude, juntos pode fazer você realizar qualquer sonho. Seja bem-vindo a mais um vídeo do movimento Go-On Believing. Eu li uma história uma vez de um homem que estava parado na beira do rio, querendo atravessar para o outro lado. Um velho barqueiro percebeu e resolveu ajudá-lo. Quando o homem entrou no barco, ele percebeu que em um remo estava escrito a palavra acreditar. No outro remo estava escrito a palavra atitude. Curioso, ele resolveu perguntar para o homem o porquê daquelas palavras tatuadas naquele remo. E o homem resolveu demonstrar para ele o porquê. Ele pegou o remo do acreditar e começou a remar com toda a sua força. E o barco começou a girar sem sair do lugar. Parou, começou a remar com o remo atitude. Remou com toda a sua força e também o barco não parou de girar sem sair do lugar. Quando ele parou de remar, ele pegou os dois remos e começou a remar para frente com sua maior força. E o barco finalmente saiu do lugar, chegando até a outra margem do rio. Chegando lá, o barqueiro virou para o homem e disse o seguinte: vamos chamar esse barco de autoconfiança. E você tem uma meta, no nosso caso era a outra margem do rio. E a sua autoconfiança ela tem que ser composta em acreditar e atitude, porque juntos você consegue atingir qualquer meta que você tenha. Essa história, quando eu a li, me ensinou uma grande lição, porque eu percebi que eu nunca acreditei e nunca tive atitude nas coisas que eu simplesmente queria na minha vida. Eu simplesmente queria as coisas, né? E simplesmente querer não tem valor, você não se dedica para aquilo. Então eu percebi que eu precisava começar a determinar metas. Então eu fui aprender a determinar metas. Então como é que determina metas hoje? Eu acho que é até legal para você saber exatamente disso. A meta hoje você determina daquilo que você precisa. Você só determina metas para aquilo que você deseja. Você deseja ter algo, você determina uma meta para aquilo. Só que aquilo não era suficiente para eu atingir aquela meta. Simplesmente a gente se engana achando que determinar uma meta a gente já vai garantir a sua realização. E não é bem assim. Faltava acreditar. Então o processo de aprendizado de acreditar numa meta é difícil. Porque acreditar numa meta causa sentimento, é uma coisa que você precisa se convencer daquilo. Então eu sofri durante muito tempo não conseguindo acreditar, e quando acreditava eu não conseguia ter a atitude, né? Eu não conseguia montar um plano para aquilo. Porque a atitude, na verdade, você tem que ter. A meta ela existe, você está no ponto A que está te incomodando, você quer ir para um ponto B. A atitude tem que gerar esse caminho. Eu tinha muita preguiça, muita ansiedade, muita procrastinação nesse caminho. Então eu vou te contar um exemplo do que está acontecendo comigo este ano. Tem um incômodo, aí que vem a minha meta, eu vou compartilhar com você, é legal para você até aprender e conseguir fazer isso na sua vida. O primeiro erro que eu cometia era, eu nunca estipulava nenhuma meta. Quando eu queria estipular uma meta, era 30 metas ao mesmo tempo. E automaticamente eu burocratizei o sistema de metas e não conseguia atingir nenhuma. Então, o que você deve fazer? Pega o seu principal incômodo. No meu caso, o meu principal incômodo era o meu peso. É o meu peso. Hoje eu estou mais ou menos uns 30 quilos acima do meu peso ideal. Então eu estou muito preocupado porque será que eu vou ter tempo, se eu continuar com esse meu hábito alimentar, com essa minha vida sedentária, para colher, para usufruir dessa colheita que eu acredito muito que eu vou fazer? Isso começou a entrar na minha cabeça e eu comecei a me incomodar muito com isso. E também pela parte estética, que é muito importante a gente cuidar. Mas, olha que interessante, eu defini uma meta que eu queria perder 20 quilos até o final desse ano. Então, olha que legal, você tem... eu tinha um incômodo, através desse incômodo eu determinei como que estava a minha situação e determinei uma meta com prazo e valor. Dezembro, 20 quilos, certo? Então eu determinei minha meta. Agora só bastava acreditar e executar.
mas eu não acreditava nessa meta, eu não acreditava que era possível eu realizar essa meta. Então eu comecei a procurar pessoas que conseguiram emagrecer bastante, pessoas que conseguiram ter uma vida mais saudável com o emagrecimento, fazendo coisas e por aí vai. E claro, eu consegui elevar um pouco a minha crença, mas não de maneira fundamental para que eu consiga realizar essa meta. E por coincidência eu acredito muito que quando você está envolvido com um projeto, muitas coisas começam a passar na sua frente como oportunidade, e por você estar determinado àquela meta, você já ficou esperto com aquilo, você já sabe exatamente o que vai fazer você realizar aquela meta, fazer aquele contágio, podemos dizer, você está contagiado. Então eu fui visitar uns amigos meus que faziam muitos anos que eu não os viam, fazia mais de 4, 5 anos que eu não os viam, e eu cheguei lá, encontrei um deles e comentei que eu estava muito insatisfeito com o meu peso, que eu queria emagrecer e tudo mais, e ele começou a me contar a história dele. Ele começou a me contar a história que ele começou a pegar um hábito, foi contagiado pelo hábito de correr, de começar a fazer caminhada, de correr, e que ele começou a fazer isso, e que ele começou a se preocupar, começou a gostar, começou a fazer exame médico, começou a se alimentar melhor, e começou isso, aquilo, tal, e ele finalmente chegou no peso ideal dele no curto prazo. E num curto prazo ele correu mais de 20 corridas, e ele inclusive da última São Silvestre, e chegou no peso ideal dele. Aquilo para mim serviu como uma inspiração, porque olha que legal, ele criou um movimento, até eu te aconselho a seguir ele no Instagram ou no Facebook, chama Mania de Corrida. Ele criou um movimento com mais de 50 mil seguidores até hoje, e ele tá arrebentando nisso, e ele me serviu de inspiração. Então eu peguei várias dicas, várias provas de que aquilo dava certo para mim. Então, a partir daquilo, eu consegui sair de um nível baixo de acreditar para um nível máximo, porque eu tive prova de pessoas que superaram os seus próprios limites para chegar nos seus objetivos. Então, eu levei minha crença de uma maneira que eu mesmo não acreditava que eu poderia acreditar daquele jeito. Isso é muito legal, é muito louco isso que a gente vive. Quando você acredita, as coisas começam a acontecer. Então, com o meu sistema de crença elevado, eu tinha que montar um plano de ação e executar. Então, eu montei um plano para eu poder fazer uma corrida de 5 km. E o que eu devo fazer para isso? Começar de maneira gradual, começar caminhando 1,6 km, começar a andar 1 minuto, correr 1 minuto, fazer atividade de fortalecimento, a regularização alimentar, ir no médico, no cardiologista para ver se está tudo bonitinho, fazer um check-up. Eu montei um plano de ação e estou executando esse plano. No final do ano, eu quero atingir essa meta e algumas outras metas bônus, que se você me acompanhar aqui, você vai saber se eu realizei ou não e vai poder me cobrar. Porque eu estou envolvido nesse projeto para fazer uma coisa diferente. Então, o que é mais legal de tudo isso? É que se você não acreditar na sua meta e você não ter a atitude de buscar por essa meta, juntos, você vai realizar qualquer sonho. Mas se você tiver uma perna quebrada, uma meta mal definida, acreditar muito pouco ou não ter atitude, você não vai realizar meta nenhuma. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. Eu acho que isso começa a inaugurar aqui a maneira como você tem que trabalhar o seu sistema de crença para você realizar qualquer sonho que você tenha. Você pode, você deve. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá? Compartilhar esse vídeo, ele é muito interessante, é um movimento focado aqui no mercado óptico, onde a gente acredita muito que a gente pode fazer a grande diferença plantando uma sementinha em cada pessoa. Aqui embaixo também tem um link para você baixar o nosso e-book, caso você não tenha baixado. 30 coisas para você parar de fazer a si mesmo. Então é isso. Com todo esse movimento, Go On Believing, eu acredito muito que nós vamos conseguir contribuir para a vida das pessoas ser melhor. Para elas não se preocuparem tanto com economia, com política, com tudo mais, e se preocupar mais com a sua mente. O seu mindset, o setup da sua mente tem que estar muito bem formatado para que você não seja contagiado por nada e por ninguém. Então vamos lá, defina a sua meta, acredite e tenha atitude. Até o próximo vídeo. Go On Believing.